Megafauna deve ter muito apelido legal pra bullying. Ah, é verdade. Olha, você fez um link. Olha, eu subestimando meu amigo Carlos. Seu gonfotério. Se aproveitavam de minha nobreza. Golfotério. Eu ia falar preguiça gigante. Não, mas golfotério é muito melhor do que preguiça. Você é um golfotério. Seu elasmotério. Gente, eu agrediria essa pessoa. Você fala... Sem saber o que é. Golfo o quê? Seu platibelodon. Plate o quê? Plate o quê? Me chama. Funciona. É a sua mãe que é um plate não sei o que lá. Não, agora seu toxódon é legal. Toxódon? Seu toxódon. Não é. não? Legal. Não, É um bicho toxódon. tóxico, né? É Toxódon. porque você é um toxódon do nosso relacionamento. No Curiosity, uma vez eu e o Ruas, a gente fez um dos vídeos sobre megafauna brasileira. Que eu falo do toxódon. Só que eu falo que o pessoal traduz, muitas vezes, como toxodonte. Só que fica muito feio, muito porque estranho, você fala... como é que você tá se sentindo hoje? Ah, eu tô xodonte. Toxodonte. Seu toxodon. Eu tô xodonte, Terceiro animal. O toxódon, ou toxodonte, eu já vi o pessoal falando toxodonte ou toxodonte, é meio feio, assim. Eu prefiro toxódon que o nome científico. Toxódon é muito mais legal do que toxodonte. Toxodonte. É. Eu tô xodonte. Tá tristinho, Eu tô xodonte. Ai, que coisa. Não, isso é vozinha. Quem que é o toxodonte? Quem que é o toxoxô? Sabe? Eu tô xodonte. Antes da gente O bicho continuar, do tamanho do hipopótamo. estamos aqui acompanhados mais uma vez. Com as bochechas. Quem que é o toxodonte do papai? Quem que é o bochechas do toxodonte do papai. papai? Será que daria pra domesticar um toxódon? Ia ser interessante, hein? A pergunta. Sei lá. Mas só no mundo Se, das ideias... se vira aí, se vira aí pra Você responder. sabe que ele é de uma linhagem que não existe mais? A linhagem toda foi extinta? Vamos apresentar o Matias antes da gente falar da liagem? Vamos lá. Então, tamo Senhoras aqui. e senhores, Segundo nosso vídeo. convidado, segundo vídeo. Segundo vídeo aqui no Matias Pires! Muito Olá, bom! olá. O segundo vídeo está de volta no mesmo dia, ou seja, está de volta no futuro, mas está no presente. A gente fez questão de falar com ele, vem com a mesma roupa. Exato, para Isso. E é o gravar último outro vídeo. dia. Pra dar uma ideia Todos de continuidade. E nós também. Todos estamos Não, com a mesma eu roupa. só fechei o casaco, mas na verdade Faz semanas, é a mesma roupa. Semanas que Semanas estamos de com a mesma diferença. roupa. E estamos com a só usamos a mesma Por roupa. isso que a gente tem um funcionário só pra analisar isso. Tipo a Mônica, exato. né? Ver a roupa que a gente Isso. tava pra não ter nenhum problema. verdade, ninguém acho faz que a barba, ninguém corta O cabelo. Matias está dizendo aqui, no guarda-roupa dele só tem essa tem roupa, essa. só tem essas Praticidade. camisas. Pra isso. ele Porque- promoção, várias... Camisas Que é a iguais. melhor coisa. É meio Steve Jobs. Steve Steve Jobs, Jobs. né? Então eu tô adotando o Steve O Jobs visual. da É pra academia. sobrar tempo pra Isso, fazer porque assim eu não escolhas. preciso pensar Que sobre papinho minha do roupa. inferno. Ah, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Funciona. Quando eu sou um cara que gosto de manter sempre as mesmas coisas. Eu só uso Então- as mesmas roupas. Então, quando elas começam a ficar velhas, começam a ficar no desespero, porque eu não quero comprar roupas Não, mas- novas que eu não vou me acostumar. Mas o que eu quis dizer do papinho é porque muito coach vende a ideia de que você vai ficar bilionário se você usar sua camiseta preta. Tipo, Bill Eu Gates. continuo pobre usando as mesmas roupas. Bill Gates fazia isso. Logo faça e fique Steve milionário. Jobs. Todas as camisetas do Emílio são São do Blá Blá. Blá. Não tem problema. Você pode tomar 1000 banhos frios que você não vai virar o Bill Gates. Então pode tomar o seu banho quentinho, não tem problema. Não tem problema. É Vira. por isso que você trouxe o tema. Do bullying da megafauna. Porque o Matias trabalhou e trabalha com megafauna. Olha aí, eu vou tomar uma bronca. Ah, não. Não é você, é o Matias. Dessa vez não sou eu que tomo A bronca. culpa é sua. Eu tenho tanto gatilho com isso. Qual que é a desculpa? minha É a sua desculpa primeira é vez. que É a minha primeira vez. Eu não tô Eu tenho acostumado a tanto essa vida de gatilho. celebridade como Tá vocês. vendo? Eu tenho tanto gatilho com bronca que a pessoa vem, eu já acho que é comigo. Eu falo, ai, de novo, o que eu fiz de trauma. errado? Dessa vez. O que eu fiz de errado? É igual a pessoa, o bicho que apanhou, você levanta a mão, já sabe que vai. Você nem precisa encostar. Eu já. Ai, o que eu fiz? Tá vendo? Pirula tá precisando realmente Ah, de um precisa de um abraço. abraço, aí. É uma terapia Pois é. também. Eu preciso ser bem tratado. É só Ah, isso. tá certo. Pirula, A cara do Fábio! Pirula, eu fiz o seu café hoje. É verdade. Você é só, tão bem tá tratado vendo? que eu fiz É que eu fui. Mas tá vendo como que é importante manifestação reclamar? de carinho. Tá vendo como é importante reclamar? Mas Você acha que ele faz o meu café quando você não tá aqui? Ele quer mostrar pra você que ele é uma boa pessoa. Quem que é a pessoa mais querida desse estúdio, gente? Pirula, meu Deus. pirula. Falando em megafauna, Venha todo. É o Pirula. Venha toda sexta-feira aqui, Matias. Porque aí eu sou mais bem tratado. Virei.
aí. Tá É isso aí. Temos Você aqui- vai me chamar de Uma megafauna. espécie muito interessante. Eu só voltei ao assunto megafauna. Falando, Não falei né? que você Fez é uma bullying. megafauna. Segundo Eu a achei- definição oficial de megafauna, somos todos megafauna. Não, então explica É isso. verdade. Tá fazendo bullying com a gente também? Tá me Vai, chamando ô. de megafauna? Vai, ô, megafauna. Somos todos, até eu que sou pequenininho. Mas qual que é o rolê? Explica Não, lá. é que megafauna, assim, tradicionalmente, o pessoal usa o corte de 44 quilos. Na verdade, porque é aproximadamente Sim. 100 libras, né? Que seria o limite do que a gente considera megafauna. Aham. Tem uma outra definição que é acima de 1.000 quilos, mas aí você exclui boa parte da fauna que já existiu, né? Por exemplo, nunca teve nenhum carnívoro com mais de 1.000 quilos mamífero. Mas sim. Dinossauro, sim. o último artigo que eu li, que inclusive saiu faz pouco tempo, que eu queria fazer vídeo, mas não consegui, aliás, você pode me ajudar no roteiro, tinha 5 ou 6 categorias de megafauna. A 1.000 quilos era a última, isso. mas tinha umas 5 ou 6 categorias que iam a partir de 100, de 100 100 libras, né? aí 100, 200, 500, não sei o quê, e 1.000. Né? E aí 1.000 era elefante, rinoceronte, Isso, essas isso. coisas, e a coisa é... Porque senão não entra alce, né? Alce é megafauna, né? Alce Cervídeos grandes, né? Mas tem esses bichos que estão meio no limiar ali, e aí? Eles são A capivara é megafauna ou megafauna? não são? Então, uma capivara fêmea, magrinha não é, e a capivara É. macho, adulto é. Sabe? Não, então, é O um peso, limiar. o peso não pode ser a única coisa pra dividir megafauna de... É uma coisa artificial que a gente criou só pra dividir, principalmente com relação a esses bichos que já se extinguiram, né? Porque tem uma divisão de tamanho corpóreo nos mamíferos, onde você vê meio que um buraco na distribuição de tamanho corpóreo. Imagina que você tem um monte de bichinho aqui com menos de 1 quilo, um monte de bichinho com entre 1 e 10 quilos, um monte de bichinho... E aí tem esses bichões com mais de 44 quilos, eles formam meio que quase um grupinho privado, Tá. né? Ali onde só tem... E aí, a maioria das extinções que aconteceram entre 50 mil e 10 mil anos atrás foi nessa categoria de Desses tamanho. caras. Essa né? galera Então, que se ferrou, né? que se deu mal. E aí, por isso que eles usam esse limiar aí de 44 quilos. Mas, obviamente, um bicho de 1.000 quilos funciona e tem um efeito no ambiente muito diferente de um bicho de 50 quilos. E aí, no caso dos primatas, né? Realmente seria muito estranho não colocar um gorila como megafauna. Exato. é Um gorila Gigante. é objetivamente megafauna. Sim. E o gorila não é... tem em 1.000 altura... Em altura, ele não é muito diferente da média de um macho da espécie humana. E também não vai ter esses 1.000 Tudo bem, quilos que... ele que pesa o Matheus 3 falou. vezes mais só em músculo, mas em altura, a média de altura do gorila macho costas prateadas é 1,80. Mas tá, eu sou leigo. Então, assim, no popular, pra mim, megafauna são os bichos gigantes que morreram na Era do Gelo. Então, mas Tem é até animação Era do mas é que Gelo aí, assim, um ó, monte de bicho que morreu. É que depende. Se Mas você pode alguns sobraram, né? Você pode pegar, por exemplo, a megafauna do continente africano, ela tá lá até Tá hoje. viva. Tá. Um elefante é megafauna. E é muito legal saber disso. Teve porque alguns muita que foram gente extintos. acha que acabou, ficou naquela Não, época, não, mas não. não. Uma galera sobreviveu da megafauna. Ainda tem uns bichos gigantes legal aí. Sim, tem. A onça é uma megafauna. megafauna. A onça é A megafauna. onça é megafauna, Olha né? só. Segundo essa... É aquele negócio, é uma definição. Não, mas Se a gente onça... adota essa definição, A onça, pra um felino, ela é muito grande. ela é muito grande. A onça pintada, né? Mas é isso, essa definição não é baseada em grupo, é baseada num limiar estrito que seria supostamente para todo mundo. Então, por exemplo, avestruz também é A megafauna. avestruz é megafauna. Se você pegar peso como referência, só peso como referência. Inclusive, tem um trabalho muito legal que diz que nas ilhas, por exemplo, muitas vezes a megafauna era jabuti. Né? Aquelas tartarugas gigantes, É eles verdade. eram a megafauna em muitas ilhas. Ou as moas na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um lugar muito louco que nunca teve mamífero, né? Aham. Nunca teve mamífero na Nova Só Zelândia. depois que a gente chegou. Então os Não, levaram. teve os morceguinhos, os morceguinhos. Morcegões, né? Mas nunca teve mamífero. O que tinha que fazia o papel ecológico de mamífero eram aves. Então você tem lá umas 11 espécies de moas, que uma era tipo a vacona, comia, ficava pastando lá, era uma ave. Interessante, né? A gente, nosso Não vídeo de tinha- moa, clica no card que tá aqui do lado. pra ver tá ali, nosso ó. vídeo de moa. Tem um que tá vídeo. aqui. As aves ficaram gigantes, né? E vamos Ficaram ver gigantes. a moa, o esqueleto esqueleto. da moa lá no Museu Britânico. Na nossa viagem. Quando formos para lá em novembro. Muito legal. Se você quiser ir,
Tem pouquíssimas vagas ainda, pouquíssimas Clica vagas. no link que tá aqui, ó. E pouquíssimas vagas mesmo, porque a gente tem que pensar também em reserva de hotel, reserva de passagem de avião, todas essas coisas. Então, se você quiser ir e você tá lá, tipo, você ficou deixando até o fim do ano, fala, não, tem mais um mês, não Já sei o não quê. tem mais. É agora ou nunca. Ó, setembro é o limiar ali, mas Tamo depois disso não pode avisando. mais. Então, Isso aí. Estamos se você avisando. quiser ir pra Inglaterra com a gente, pra Escócia também, Decida e agora. querer ir lá no Museu de História Natural da Inglaterra, lá de Londres, e ver o esqueleto do Moa, ver o quadro do Wallace, ver a Dodô. estátua do Charles Darwin, ver E o a Dodô. xícara que pisca no Aí British vai Museum. no British Museum, vê a Pedra da Roseta, vê a xícara que pisca, vê o xadrez Isso. mágico lá de não sei da onde. Lewis. Vê a árvore cortada, que a Camila contou pra A gente, árvore dos anéis de cortada. crescimento. Vê o quadro da onda gigante lá, isso. do japonês lá, que eu esqueci o nome também. Isso, mas Hokusai. É isso mesmo. clica aqui Hokusai. e aproveita, e tem uma outra notícia importante que é, a gente tá planejando uma viagem pro ano que vem, que não é pra Inglaterra, então já foi. Essa é a oportunidade que você tem que ir com a gente, certo? Megafauna. Tem Tudo uns é gancho. bichos muito legal, né? Que não existe mais. Que seria tão legal Seria, cara. se eles andassem aqui entre a gente ainda. Eu falo que eu nasci na época errada. Pô, E a câmera foi inventada na época errada. Isso, porque tem essa também, Tinha né? que ter câmera, senão eu ia ficar frustrado. Mas você sabe Quando que eu vejo um bicho e não fotografo, eu fico mais irritado do que de ir pro mato e não ver o bicho. mas você sabe que se você passou perrengue com o elefante e a megafauna ainda existisse, a possibilidade de você não ter tempo de aproveitá-la Verdade. era muito grande, né? Mas vale a pena passar esses perrengues. É, porque quando a gente Depois fala- que passa. Quando a gente muito fala de legal. megafauna da América do Sul, a gente tende a pensar em preguiça gigante, nos herbívoros grandes. É verdade. Mas Sim. também tinha os carnívoros grandes. Tinham, inclusive, maiores, né? O tigre dente de sabre que ocorreu na América do Sul era maior, acho que foi o maior de todos os dentes de sabre, né? Maior que o da América do Norte, maior que os anteriores. Caramba. Foi maior Mas a que o onça é dente de maior. Do que o Smilodon? É. Não. Não? Smilodon populato chegava maior. a 300 quilos. Era Maior que era a onça. maior que um tigre. foi o maior felino que já existiu? Eu acho que não. Mas é um dos Mas maiores é felinos um- que já existiu. Cara, imagina um gato de 300 quilos Assim, é consideravelmente maior que um leão. olhando Tá? pra você. Peso médio ele- de um leão, 150, 200 quilos. E há uma discussão se o tigre dente de sabre pode ser incluído em félide ou em felóidea, né? Alguma coisa assim, não é? Hoje, Ele- eles são bem estabelecidos como a subfamília Macaridontidae. Macarodontide, né? tá. Mas tem algumas discussões sobre outros, né? Mas Macarodontide como grupo irmão de felide? Eu acho que... O Macarodontine dentro de Eu acho que felide? isso hoje é bem, Ah, bem tá, aceito entendi. como uma subfamília, sim. Qual Entendi. pra você é um dos mais legais que você gostaria de ter visto? Que só tem osso. Eu já tive essa conversa antes com outras pessoas, né? Se eu pudesse escolher um. Qual Porra, é? que sacanagem, né? Eu acho alguma preguiça gigante como um Megatherium, um Eremotherium, porque a gente não consegue nem imaginar como esse animal era. Porque... Tem gente que não sabe nem se ele tinha pelo ou não, né? Ó, que Não, louco mas não isso, tem, né? tem pelo preservado. Tem Não? da América do Norte, onde era mais frio. Quando a gente pensa num elefante, por exemplo, Ah. um elefante de ambiente tropical não Tem tem pelo. pelo. Tem pouco pelo, né? Tem pelo, mas não tem uma camada de pelo. E você tem um mamute que ficava mais no norte, e Que aí aí vai é- descendo, aí já não tem mais Não pelo. tem mais muito pelo. Ah, então será que a preguiça também seguia Também esse era padrão? assim, porque, por exemplo, a gente tem os megatérios que são de latitudes menores, né? Mais Aham. da Argentina até sul do Chile e sul da Argentina. Então, uma região mais fria. Mas Eremotherium, que também é uma preguiça gigante próxima da mesma família, vivia no Brasil. Numa época que não era particularmente frio. E o problema desses animais muito grandes é que eles têm uma inércia térmica muito grande. Eles demoram para ganhar calor e demoram para perder calor. Uhum. Então, a ideia é que se eles fossem muito peludos, talvez eles pudessem sobreaquecer. Elefante, por exemplo, uma das razões ou uma das funções da orelha grandona do elefante é dissipar calor. Quando tá muito quente, ele usa... você tem uma expansão dos vasos sanguíneos na orelha e aquilo funciona como uma janela térmica, uma área de troca de calor onde ele tá perdendo calor pro ambiente, Uhum. né? E uma preguiça gigante que tinha mais ou menos o mesmo tamanho de um elefante, uns 3.000 quilos. Como é que fazia, Como né? fazia? Tinha um orelhão? Tá certo que o metabolismo supostamente era muito menor. A preguiça gigante é um xenartro que é do mesmo grupo, grande grupo que inclui os tatus, as preguiças e os tamanduás, e eles têm um metabolismo mais lento, talvez eles produzem menos calor, então
desce pra ter uma pelagem. Você sabe que agora. essa é a mesma lógica do pessoal que fala porque é que o T-Rex provavelmente não tinha penas, ou se ele tinha, era apenas em lugares muito restritos, por causa da questão do calor. O bicho era tão grande que ele ia superaquecer se ele fosse todo emplumado. E era né? uma época mais quente também, né? E ainda por cima era Bem mais quente. Mas então a preguiça, as imagens, reproduções que a gente tem dela, é muita especulação, uma vez que a gente não sabe direito, obviamente é o mais aproximado, mas existe muito mistério que rondaria o visual dela, né? É misterioso porque o bicho mais parecido com ela, que são as preguiças que restaram, elas são muito diferentes em tamanho e em Entendi. hábito, né? São animais Não arborícolas. tem muita referência. Não tem referência. De um bicho mais próximo, digamos assim. Exatamente. E esse Né, é um bicho estra- que podia achar congelado, né? Podia, Pois mas é. não vai. Puta, se achasse congelado ia ser tão legal. Esse porque... não vai, mas eu ainda tenho esperança de que, por exemplo, o leão das cavernas, que era um bicho que habitava ali a região da Sibéria, e você tem hoje esses animais congelados, mumificados, sendo descobertos, né? Os filhotinhos de leão da caverna já foram encontrados. Quem sabe sim. encontrem um adulto um O dia. urso das cavernas também. Urso das cavernas. Tinham dentes de sabre nessa região também mais antigos, mas aí não sei se já Aí, era acho que época não o tinha gelo... permafrost ainda. talvez o gelo não chegue tão... Pô, porque ia ser legal, hein? Um tigre dente de saco Aí ia congelado. ser Aí demais. a gente ia saber Nossa. direitinho a cara como dele. era a cara dele. Se ele guardava ou não o dente, que é uma coisa que a gente não sabe, né? Pois é, algumas reproduções botam uma bolsa Uma bolsa. Né? Algumas espécies a gente sabe que tinha essa bolsa. para guardar o dente É. dentro. Outras não, outras deixam do lado de fora o dente. né? Tem uns... É, porque o tigre atual, ele não. Os dentes dele não ficam pra fora. Ficam O dente dele fica fechadinho. escondidos. É igual ao gato, né? Igual o gato É. de casa. lá, Mas só- aí esse dentão desse tamanho, né? Mas, por exemplo, um dos meus gatos, ele fica, às vezes, com a pontinha do dente pra fora. Né? Agora, o problema é que do Smilodon, alguns exemplares que a gente achou, o dente ultrapassava a linha da mandíbula. Isso. Então, tipo, ele teria que ter pelo menos um carocinho Uma aqui bolsa, embaixo, né? aqui, de qualquer jeito. Tem um trabalho recente, que agora eu não me lembro se é com o Homotherium, que é uma outra espécie de dente de sabre, que ocorria também no norte da América do Norte e uma parte da Europa, que, se eu não me engano, eles encontraram alguma evidência, que eu não lembro qual é, de que o dente não ficaria para fora. Ele ficaria escondido e na boca e só apareceria a hora É que ele porque abre. fica salivando, né? Fica aquela coisa, seca a gengiva. E né? a exposição do dente também seria um risco de quebrar. E se o dente é importante para alimentação ou para interação social, que a gente ainda não sabe também muito bem, tem várias especulações, se ele usava o dente como um perfurador ou se ele usava para remover a carne, exatamente como era esse uso, né? Se é importante, podia quebrar, né? Aquilo lá tá exposto para fora. Mas devia dar um trabalho para esconder esse dente, assim, digo, anatomicamente. Cara, eu assim, acho que um mais negócio- trabalho, eu bolsa, fico imaginando né, de- que mais trabalho é pra usar. É. Porque, inclusive, o pessoal sabe, né? A amplitude da abertura de boca do tigre dente de sabre era muito maior do que a de um felino atual. Porque, imagina como é que é. Se você abre a boca, o tanto que você consegue abrir, mas o teu dente é maior do que a abertura da boca. Ele não serve pra nada, E né? ainda você É. tem duas colunas Verdade. aqui É, que você fica- impedem a passagem É, do alimento, né? E você não, tem e você não consegue usar ele pra furar ninguém, né? Nossa, Tipo, então devia ser uma dilatação de então, ela mandíbula. tinha que fazer uns 180 graus, assim, Que nem o com a demônio da mandíbula, assim. Tasmânia. Aqueles vídeos antigos do Sim. demônio da Tasmânia, Do né? lobo da Tasmânia. lobo. Ah, desculpa, lobo da O Tasmânia. tigre da Tasmânia, que não é nem tigre nem lobo, né? O tilacino. Entrou em extinção, era da Austrália, mas... Era da Austrália? Não, Ele- era ele- da Era da Tasmânia. Austrália também, mas é, ele tá. se extinguiu antes na Austrália e depois se extinguiu na Tasmânia. Tasmânia. Perfeito. Temos uma imagem rara, uma filmagem rara dele, aí mostra ele, tipo, bocejando, ele abrindo uma boca. Abre, e a coisa vira ali é reclinável, um é. 190, sabe? Uau! Quase uma serpente, né, o bicho? Pois Ele é. abre a boca, um ângulo muito grande. Então, sei lá, né? Pensando no tigre dente de sabre, devia ser alguma coisa bem... A gente consegue ver isso, né? Ainda com os fósseis você consegue recriar mais ou menos qual era o ângulo de abertura e era bem consideravelmente maior do que os felinos atuais.